Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá pessoal, muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Futebol de Verdade. Hoje é quarta-feira, dia 29 de novembro de 2023 e esta é a edição número 82 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Já estamos em pleno ciclo de Liga dos Campeões, começou ontem a quinta jornada da fase de grupos, com a derrota do Futebol Clube Porto em Barcelona contra o Futebol Clube Barcelona por 2-1. Curiosamente, os dois golos do Barça é que foram marcados por jogadores portugueses. João Cancelo fez o primeiro, João Félix fez o segundo. Mais à frente, neste Futebol de Verdade, vamos ter a reposição do Futebol de Verdade Flash, que eu ontem à noite gravei e enviei aos subscritores Premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Receberam logo ontem à noite o meu comentário foram 13 minutos e qualquer coisa, a esse Barcelona Futebol Clube do Porto. Quem é subscritor Premium do Substack já pôde ver ontem à noite, então, esse comentário. Quem não é, pode esperar pelo final desta edição de hoje do Futebol de Verdade, porque no final vamos ter aqui a reposição do Flash desse jogo de ontem. Aliás, deixem-me prevenir-vos que logo à noite vamos ter noitada aqui nesta mesa e nesta cadeira do sacrifício. Porquê? Porque vou ver, hoje não estou de serviço na RTP, mas vou ver em direto o Sporting Clube Braga União Berlim, porque é o jogo da equipa portuguesa que ainda está a lutar pela qualificação para a fase seguinte da Liga dos Campeões. No final do Braga União Berlim, gravarei imediatamente o flash relativo a esse jogo e enviá-lo-ei para os subscritores Premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, e assim que estiver gravado e enviado essa edição do Futebol de Verdade Flash, vou ver não o Flamengo Atlético Mineiro, que há de estar a passar por essa altura, mas sim o Benfica Inter de Milão, para em seguida ainda preparar, gravar e enviar também o Futebol de Verdade Flash relativo a esse Benfica Inter de Milão. Portanto, quem for subscritor Premium do meu Substack vai receber, ainda antes de eu ir descansar, as duas edições do Futebol de Verdade Flash relativas aos dois jogos das equipas portuguesas na Liga dos Campeões hoje. Quem não for, já sabe, é esperar por amanhã, porque aqui mesmo, no Futebol de Verdade de amanhã, vamos ter, tal como teremos hoje, a reposição das duas edições do Flash, e por isso mesmo o Futebol de Verdade de amanhã será um bocadinho mais comprido. Ora, se quiserem poder ver já hoje, para não ter que ficar uma hora a ver o Futebol de Verdade amanhã, o que têm que fazer é fazer a subscrição Premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Fica aqui o link para poderem fazer essa subscrição. Custa-vos 5 euros por mês ou 50 euros por ano, se quiserem aproveitar os 2 meses de borla que estão disponíveis na promoção para quem se comprometer durante um ano com o meu jornalismo. E atenção, porque as edições do Flash não são a única vantagem que têm nesta subscrição. Tem muitas outras vantagens: o acesso a todo o arquivo do meu Substack, o acesso aos textos que são exclusivos para subscritores Premium do meu Substack, o acesso ao meu canal de Telegram, o acesso ao meu servidor de Discord, onde vamos mantendo diversas conversas em paralelo nas diversas chatrooms que por lá estão. Tudo isto são vantagens exclusivas para os subscritores Premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Ainda não é subscritor? O link ficou lá atrás. É dar lá um salto e vai ver que vale a pena. Agora, vamos entrar então com a edição de hoje do Futebol de Verdade. E hoje teremos o quê? Q&A, a resposta a duas perguntas. Assim são 4. 2 mais 2. Bom, a duas perguntas que vocês tiveram a amabilidade de me deixar. Uma aqui mesmo na caixa de comentários do programa de ontem no meu canal de YouTube. A outra na chatroom, perguntas do Discord, que está lá no meu servidor de Discord, ao qual acedem, já sabem. E aqui devia entrar o coro. Todos os subscritores Premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Vamos então avançar desde já com o Q&A de hoje. Futebol de Verdade com António Tadeia.
Vamos então a isso, à resposta às perguntas que me deixaram aqui mesmo, ou no meu servidor de Discord. A primeira pergunta, que já está aí à vossa frente, é a pergunta que ficou no Futebol de Verdade de ontem, na caixa de comentários do meu canal de YouTube, à edição do Futebol de Verdade de ontem. E esta pergunta chegou do João Martins, que deixou a seguinte questão. Todos sabemos que a especulação, para o bem ou para o mal, faz parte do futebol. Hoje desafio-o a especular sobre quem será o clube que mais sentirá falta, pelo lado negativo, quando ficar sem o treinador atual após as suas saídas do cargo. O Futebol Clube do Porto ou o Sporting? Muito obrigado, João, pela sua pergunta. E deixe-me dizer, isto não é especulação nenhuma, quer dizer, eu acho que é mais ou menos evidente que um dia Sérgio Conceição e Ruben Amorim deixarão de ser treinadores, respectivamente, do Futebol Clube do Porto e do Sporting. Seja esse dia no próximo ano, ou seja, quando eles se retirarem. Porque é da lei da vida. Ninguém dura para sempre em local nenhum. Nem em missão nenhuma, nem em função nenhuma, nem em trabalho nenhum. Portanto, aqui não há nenhuma especulação. Há uma evidência, que é um dia chegará em que Sérgio Conceição deixará de ser treinador do Futebol Clube do Porto, e ele já está à frente do Futebol Clube do Porto, ora deixem cá ver, desde 2017, portanto já lá vão 6 anos e picos, e um dia chegará também em que Ruben Amorim deixará de ser treinador do Sporting. E ele está à frente do Sporting desde 2020. Portanto, já lá vão quase 4 anos. Fará 4 anos em, creio que março de 2024. Portanto, faltam basicamente 4 meses para 4 anos. Portanto, esse dia chegará. E depois, deixe-me só meter-me um bocadinho consigo, porque não conheço o conceito de sentir a falta pelo lado positivo. Só conheço mesmo o conceito de sentir a falta pelo lado negativo, pelo lado daquilo que não se tem. Não dá para sentir a falta daquilo que se tem, portanto, não se sente falta de uma coisa que era má, à partida, a não ser quem sofra de problemas como o síndrome de Estocolmo, que o leva a simpatizar com raptores, por exemplo. Bom, enfim, seguindo em frente. Isto não é uma questão de especulação, é uma questão de opinião. E é para isso mesmo que o programa serve. Portanto, João, excelente pergunta. Vou deixar aqui a minha opinião. E a minha opinião é que não sei. Que é uma opinião curiosa. Porquê? Eu sempre me manifestei aqui contra a existência de homens providenciais. Fossem esses homens providenciais o Jorge Nuno Pinto da Costa, o Bruno de Carvalho, o Luís Filipe Vieira, que foram os líderes à volta dos quais se chegou a levantar uma espécie de culto nos seus respectivos clubes, porque os outros líderes, enfim, Rui Costa ainda não chegou a esse nível, Frederico Varandas também não, e portanto não há... Se calhar podemos começar a pensar também numa espécie de culto de homem providencial à volta do António Salvador, pelo trabalho que ele tem feito no Sporting Clube Braga, mas aquilo que eu sempre defendi foi a inexistência desse tipo de personagem, a inexistência desse tipo de figura do homem providencial, do homem com o qual tudo está bem e sem o qual tudo está mal. E, enfim, por isso mesmo há muita gente ainda no Sporting e no Benfica, saudosos do tempo de Bruno de Carvalho e de Luís Filipe Vieira. No Futebol Clube do Porto haverá também, com certeza, saudosos de Pinto da Costa, no dia em que Pinto da Costa, porque também lá está, é a lei da vida, no dia em que Pinto da Costa deixar de ser presidente do Futebol Clube do Porto. E se eu acho isso relativamente aos presidentes, acho também relativamente aos treinadores. O que não quer dizer que não esteja a ser feito um trabalho extraordinário, tanto pelo Sérgio Conceição como pelo Ruben Amorim, porque acho que está a ser feito um trabalho extraordinário pelos dois, mas aquilo que me parece é que eles são apenas integrantes de duas estruturas, neste caso, e que definir aqui agora qual vai ser o clube que vai sentir mais falta de um ou do outro seria anular a importância dessas estruturas no trabalho que está a ser feito. Isto para lhe dizer o quê? Não me estou aqui a refugiar numa ideia segundo a qual é um trabalho de equipa e... Não, nada disso. O líder da equipa é fundamental. Agora, aquilo que lhe digo é que os clubes vão sentir mais falta de tudo o resto e não só dos treinadores. Porque senão estaríamos aqui a sobrevalorizar aquilo que é o papel do homem que conduz no campo, do homem... E eu até acho, se formos a ver,
que há um papel muito mais interventivo naquilo que é a definição da política desportiva e da política de mercado do Sporting por parte do Ruben Amorim do que há na política desportiva e na política de mercado do Futebol Clube do Porto por parte do Sérgio Conceição. Mas, mesmo assim, na época passada, tivemos Ruben Amorim, vamos dizer assim, entre aspas, de birra, porque lhe foi transferido o Mateus Nunes, já com o mercado em andamento. E com razão, digo eu, com razão, porque a época do Sporting começou a ser perdida ali. Portanto, o facto de o Ruben Amorim, no meu ponto de vista, que é o ponto de vista de quem está a ver de fora, tanto um clube como o outro, ter uma intervenção mais ativa naquilo que é a definição da política desportiva e da política de mercado do Sporting, do que tem o Sérgio Conceição na definição daquilo que é a política desportiva e a política de mercado do Futebol Clube do Porto, não quer dizer depois que o Sporting tenha necessariamente que sentir mais a falta do Ruben Amorim do que o Futebol Clube do Porto do Sérgio Conceição. Porque aquilo que eu estou a fazer aqui é separar muito claramente o papel do treinador do papel do homem que está lá só para fazer o 11, dar os treinos, comandar a equipa técnica nos treinos e depois fazer as substituições durante os jogos. Meus caros, e liderar os jogadores e fazer com que os jogadores não é deem 100%, é deem 200% em cada momento das suas carreiras e que, conforme se diz, entrem em campo com vontade de comer a relva e de dar tudo pelo seu líder. Nisso eu acho que tanto um como o outro são extraordinários. Agora, depois, aquilo que eu acho que deve ser pedido ao treinador é mais do que isso. A questão é que muitas vezes isso não é pedido e não é porque ele não queira dar. Vamos olhar, por exemplo, para o caso do Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição já várias vezes referiu, e o próprio Pinto da Costa já o disse também em algumas situações, que tinha pena de não ter o Sérgio Conceição num período de vacas gordas, de ter que o Sérgio Conceição... Mas se calhar o Sérgio Conceição ter sido um líder que ganhou 3 campeonatos, e o primeiro então foi uma coisa em que o Porto estava debaixo do jugo do fair play financeiro, não podia fazer contratações, só foi buscar os jogadores emprestados, e mesmo assim o Sérgio Conceição conseguiu ser campeão e interromper uma série de títulos do Benfica. Estamos a falar do campeonato de 2018, 17-18. Mas o facto do Sérgio Conceição ser um treinador que tem sido muito bem sucedido para o período de dificuldades que a SAD do Futebol Clube do Porto tem atravessado, em termos de lhe dar aquilo que ele se calhar quereria, não quer dizer que ele fosse igualmente bem sucedido num período de euforia e num período em que podia ter tudo aquilo que queria. Por exemplo, estamos aqui a ver... vamos olhar para o passado mais recente do Futebol Clube do Porto. Treinadores muito bem sucedidos. Eu identificaria, enfim, podemos falar do período de estabilidade com Vítor Pereira ou do período de estabilidade com Jesualdo Ferreira, mas eu colocaria, apesar de tudo, 3 homens à frente dos outros, que foram o José Mourinho. O José Mourinho teve tudo aquilo que queria, mas ele não queria muita coisa. Tinha essa vantagem. O José Mourinho tinha a noção de que, estando à frente de um Futebol Clube do Porto, que não ganhava nada há uma série de anos, não havia condições, se calhar, para... E na altura o futebol português não tinha as condições que tem hoje para se abastecer de jogadores no mercado internacional. E por isso mesmo, aquilo que ele queria eram jogadores do União de Leiria, do Vitória de Setúbal, do Benfica B. Portanto, e conseguiu construir uma equipa campeã da Europa assim. E foi um trabalho extraordinário. Depois, o André Vilas-Boas entra, de facto, já num período de expansão, em que o Porto tinha um plantel de um nível absolutamente extraordinário, até mesmo no plano internacional, com Lúcio Gonzalez, com Falcão, com Hulk, enfim. É uma equipa que não teve, se calhar, paralelo no futebol português nos últimos 20 anos, em termos de investimento. E atenção, não estou aqui a fazer contas de somar aos valores investidos, porque esses, já sabemos, são sempre muito influenciados também pelos valores recolhidos no mercado, e isso não... Portanto, não, estou a falar em termos de investimento em talento. E depois temos, então, Sérgio Conceição, que aparece num período num período em que há mais dificuldades, o período que já foi chamado de vacas magras. E se calhar esse é o ideal para o Sérgio. Porque há treinadores que se dão bem numa determinada conjuntura e se dão mal noutras.
E se calhar estamos aqui perante um caso, eu não sei como é que seria o Sérgio Conceição se de repente tivesse tudo aquilo que lhe davam. Se calhar seria um treinador diferente. Ele conseguiu ainda assim adaptar-se. É campeão em 2018 numa equipa, sobretudo de pressão-transição. É campeão em 2020 numa equipa já com talento. É campeão em 2022. Enfim, portanto, ele consegue adaptar-se às equipas que foi tendo de criar. Mas o papel dele parece-me que tem sido muito mais um papel de aglutinador. E um papel, se calhar, mais estratégico em termos de construção do edifício geral daquilo que é o futebol do Futebol Clube do Porto hoje em dia. Apesar de não lhe ser dado depois o estatuto para ser guru ao lado do presidente, como era, por exemplo, Pedroto. Eu já comparei várias vezes a ação de Conceição à ação de Pedroto, pela forma como ele se impõe no plano estratégico da condução, até mesmo política do clube às vezes, mas depois parece-me que de facto não há esse transfer entre aquilo que ele representa para o Futebol Clube do Porto e o poder que de facto ele tem, porque parece-me que esse poder ainda está mais concentrado nas mãos da SAD do que está, por exemplo, no caso do Sporting. E no caso do Sporting, a mim o que me parece é que Ruben Amorim tem mais peso na decisão. Enfim, posso estar redondamente enganado, mas é a ideia que transparece cá para fora. É que há mais peso de Ruben Amorim na decisão final. E eu acho que deve haver. Acho que é isso que faz sentido. Se uma equipe, um clube, uma SAD, contrata um treinador para pôr em prática uma equipa de futebol, um plano de jogo, faz todo o sentido que o treinador a sua palavra seja ouvida e seja levada em devida consideração quando se trata de contratar e de vender. Assim, não é o treinador chegar e dizer, olha, agora eu quero o Vinícius Júnior, o Haaland, o Kevin De Bruyne, o Harry Kane. Não é? Assim, é preciso haver aqui uma noção da realidade. Mas, ainda assim, faz pouco sentido andar-se a contratar jogadores que depois não cabem nas ideias do treinador. E daí também um bocadinho esta discussão à volta daquilo de quem é que terá sido o ideólogo da contratação, por exemplo, do Jurasek no Benfica. E o Roger Schmidt ainda ontem veio dizer que o Jurasek precisa de tempo, porque o Alexander Bá, que é um jogador, aliás, de perfil muito semelhante ao perfil do Jurasek, também chegou e também, no início da época, era suplente do Gilberto e depois acabou por se impor. O Jurasek precisa de tempo para... Vamos a ver se é assim ou não. Mas parte do princípio que até pela semelhança de perfil dos jogadores, a responsabilidade terá, de facto, sido um bocadinho também do Roger Schmidt, embora não contra o scouting do clube. Isso também depois, quando se começa a cheirar ali a fracasso, começa a haver muita gente a querer sair debaixo das pedras e a mandar coisas cá para fora e a dizer que, eu não tive nada a ver com isto e tal, mas depois se o jogador de repente ganhar a bola de ouro, não vai acontecer com o Jurasek, mas pronto, aí já foram eles que o descobriram. Portanto, meus amigos, mas estamos a desviar-nos. Parece-me que há, de facto, uma maior intervenção do Ruben Amorim na definição da política desportiva e de mercado do Sporting do que há, apesar de tudo, do Sérgio Conceição na definição da política desportiva e de mercado do Futebol Clube do Porto. E a ser assim, é normal que o Sporting venha a sentir mais a ausência do Ruben Amorim do que o Futebol Clube do Porto vai sentir a ausência do Sérgio Conceição. Agora, é preciso também termos aqui em conta outras coisas, que é, ok, mas à parte do treinador, como é que está o resto da estrutura? Como é que está a estrutura do Futebol Clube do Porto? Há uma estrutura montada, competente, capaz de assegurar que não há interesses obscuros a interferir nas contratações e nas vendas? Capaz de assegurar uma direção desportiva firme e coerente? E no Sporting existe isso? Quem é que depois está mais bem preparado? Aquilo que nós podemos ver é um Sérgio Conceição que me parece ter menos interferência na escolha e da política desportiva e de mercado, mas depois acaba por mascarar algumas decisões erradas que vão sendo cometidas pela estrutura, e um Ruben Amorim com mais interferência e que veio mudar radicalmente aquilo que era a percepção global dos negócios de mercado e da política desportiva e de mercado do Sporting. Se nós nos lembrarmos da campanha de contratações do Sporting no ano antes de Ruben Amorim, com Rezé, com Bolazzi, enfim, o Fernando depois veio a provar méritos noutros sítios. Mas com uma série de jogadores que fracassaram de forma redonda, e se depois pensarmos naquilo que tem sido a política desportiva e de mercado do Sporting depois disso,
Podemos achar que há aqui uma interferência muito grande do Ruben Amorim, mas também podemos achar que, com isso, o Ruben Amorim está a preparar a estrutura, e nomeadamente o Hugo Viana, e falta perceber se no dia em que o Ruben Amorim sair, se o Hugo Viana fica, e se o Hugo Viana está a aproveitar este período para ele próprio também, e o departamento de scouting, se estão a aproveitar este período para também poderem entrar nos eixos e começar a acertar aquilo que antes do Ruben Amorim falhavam. Portanto, grande parte daquilo que é o trabalho do treinador é definir isso também. É preparar a estrutura, é não só adaptar-se às decisões da estrutura, como muito bem faz Sérgio Conceição, é impor decisões, ou impor, enfim, mas dirigir a estrutura conforme me parece que faz, e também muito bem, o Ruben Amorim. Agora, também não posso vir aqui de repente dizer que só por causa disto o Sporting vai sentir mais a falta do Ruben Amorim do que o Porto do Sérgio Conceição, porque para isso era preciso que as estruturas fossem o mínimo denominador comum, e não são. A questão é essa. No dia em que os dois saírem, vamos ver em que estado é que estão, passa a redundância, as estruturas que vão ter que suportar o novo treinador, o homem que vai aparecer para os seus lugares. Portanto, a resposta a essa pergunta, poderia sentir-me tentado a dizer que vai sentir mais a falta o Sporting do Ruben Amorim do que o Porto do Sérgio Conceição, mas não tenho certeza nenhuma disso, porque lá está, me parece também que a estrutura do Sporting está neste momento, em termos de definição de política desportiva e de mercado, mais saudável do que está a estrutura do Futebol Clube do Porto em termos de política desportiva e de mercado. E isso pode vir a, de certa forma, influenciar aquilo que vai ser o futuro debaixo das ordens de um novo treinador que, com certeza, virá a provar que nem Sérgio Conceição nem Ruben Amorim são o tal homem providencial que dá título a esta edição do Futebol de Verdade. Bom, respondida à pergunta, que ficou aqui no meu canal de YouTube, na caixa de comentários. Se você está aí neste momento a fazer perguntas no live chat, faça-me um favor, é fazer assim com o dedinho e deixar perguntas também na caixa de comentários do programa. Porque sempre que estiverem a ver o programa, acho que em quase todos os suportes isso acontece, têm duas maneiras de comentar. Ou no live chat, eu no live chat estou lá para vos responder a coisas mais simples e rápidas, ou também na caixa de comentários. E a caixa de comentários, se tiver comentários, vai ajudar a que o programa apareça a mais pessoas, a que haja mais visualizações, e a que haja mais perguntas, a que as perguntas haja uma maior base para eu selecionar a pergunta de amanhã, e por isso mesmo que o programa da manhã também seja melhor. Portanto, façam-me um favor, deixem perguntas na caixa de comentários para o Futebol de Verdade de amanhã e aproveitem para se inscreverem no canal. Fica aqui o link para poderem fazê-lo. Se inscreverem no canal, aproveitem também para ativar as notificações e dessa forma assegurar que são avisados pelo próprio YouTube sempre que houver novos conteúdos a entrar aqui no meu canal de YouTube. E posto isto, passamos então para a pergunta que me chega do Discord. A pergunta que eu selecionei entre as que estavam na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor do Discord, ao qual acedem, já sabem, os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. A pergunta de hoje veio do Guilherme Pereira, e o Guilherme pergunta o seguinte: boa tarde, António. O Real Madrid atravessa agora uma grande crise de lesões, que inclui jogadores tão fundamentais como os dois guarda-redes titulares. Não sabia, Guilherme, que havia dois guarda-redes titulares, e isto não é piada de boomer, é mesmo, acho que só jogam um de cada vez, portanto um é titular e o outro é a alternativa. Mas, bom, eu estava a dizer, isto é a sequência de uma conversa que nós fomos tendo também por lá no Discord, e o Guilherme não leva a mal. Bom, portanto, perguntava ao Guilherme, e vou voltar a ler. O Real Madrid atravessa agora uma grave crise de lesões que inclui jogadores tão fundamentais como os dois guarda-redes titulares, Vinícius Júnior, Camavinga, Modric, Tchouaméni, etc. Quando tal epidemia de lesões afeta um clube tão profissionalizado como o Real Madrid, poderá falar-se apenas de azar? Ou existirão outros fatores, nomeadamente ao nível do departamento médico ou da gestão nos treinos-jogos, que devem ser mudados? Um abraço para si, Guilherme, muito obrigado, e já sabe que a minha resposta é a segunda. Não acredito em sorte e azar no futebol. É claro que há
situações que podemos dizer, foi sorte, foi azar, a bola bateu na trave, a seguir bate nas costas do guarda-redes e vai para dentro da baliza. Enfim, há um bocadinho de incompetência do guarda-redes, mas há a sorte da equipa que faz o golo. É claro que há situações em que a sorte e o azar podem ser tidas em conta, mas a este nível, a um nível tão global, tão macro, não acredito na interferência da sorte e do azar. Portanto, acho que há incompetência, sim. Só pode haver incompetência. E o Guilherme, que é médico, ainda por cima na área da fisiatria, sabe perfeitamente que há comportamentos que podem fazer crescer ou diminuir aquilo a que se chama o índice lesional. Hoje em dia, não há nenhum clube de mais alto nível, e isto já chega, creio que, à generalidade dos clubes, até da Liga Portuguesa, quanto mais ao Real Madrid, que não tenha, para cada jogador, em cada momento, a probabilidade desse jogador se lesionar. Este índice lesional, do qual eu ouvi falar a primeira vez durante o Mundial de 2014, portanto, já vai fazer 10 anos, mas com certeza já era uma coisa que estaria no cotidiano dos grandes clubes há mais tempo. Mas no Mundial 2014, ouvimos várias vezes o Dr. Gomes Pereira, na altura chefe do Departamento Clínico da Federação Portuguesa de Futebol, falar precisamente dessa questão, do índice lesional dos jogadores da Seleção Nacional. Porquê? Porque em cada momento as estruturas, os departamentos médicos sabem qual é a probabilidade e sabem que um jogador, se for utilizado, corre o maior risco de se lesionar. Ou há... eu não vou dizer a certeza, mas há uma elevadíssima probabilidade de ele acabar por se lesionar. Depois é claro que há lesões que são traumáticas, enfim, que podem ter a ver também com comportamentos, com o facto do jogador estar mais destemido, menos destemido, pôr a perna de uma maneira ou de outra. Mas há lesões que são musculares, há lesões que são de fadiga, enfim, há uma série de lesões que podem ser, não vou dizer impedidas, mas podem ser pelo menos prevenidas por parte dos clubes. E isto passa naturalmente por uma gestão diferente, não só dos processos de treino, como também até inclusive de coisas tão simples como a alimentação, como a suplementação, enfim, há toda uma série de questões à volta do atleta profissional ou do atleta de alto rendimento que devem ser trabalhadas para diminuir este tal índice lesional. Portanto, para responder muito concretamente à sua pergunta, Guilherme, e eu tenho que olhar para ela outra vez, peço desculpa, quando tal epidemia de lesões afeta um clube tão profissionalizado como o Real Madrid, poderá falar-se apenas de azar? Não. Digo-lhe já, não acredito nisso. Ou existirão outros fatores, nomeadamente ao nível do departamento médico ou da gestão nos treinos de jogos, que devem ser mudados? Sim. Claramente sim. E eu vou-lhe dizer, não acredito que o Real Madrid não tenha isto perfeitamente enquadrado. O Real Madrid é dos clubes mais profissionalizados do mundo. Não acredito que a vasta equipa técnica do Carlo Ancelotti não tenha a noção de que pode estar a esticar demasiado. É como vocês utilizarem o vosso carro numa altura em que... e agora eu percebo zero de mecânica, mas vou-me aventurar aqui um bocadinho. A correia da distribuição já está assim um bocadinho esticada. E corre o risco daquilo partir, não é? E se parte, depois é um problema. Em que a caixa de velocidades não está devidamente oleada e, portanto, corre o risco dela partir e depois se parte é um problema. A manutenção tem que ser feita. É por isso que vocês levam o carro à revisão todos os anos. É por isso que os jogadores têm que ser constantemente avaliados, e eles são avaliados, e têm que ser constantemente percebido se podem ir a jogo ou não podem, se podem jogar X minutos ou Y. Aquilo que está a fazer, e por exemplo, o Sporting com o Santos Justo, não quer dizer que dê resultado. Porque o Santos Justo é um jogador que há vários anos tem vindo a ter diversos problemas relacionados com lesões. E esta é outra questão, que tem a ver com a prevenção na altura das contratações. Quando se contrata um jogador com este histórico, já se está um bocadinho se calhar houve a noção perfeita. É um tipo que se lesiona bastante, mas nós achamos que conseguimos metê-lo ali a top, e se o conseguimos meter a top, conseguimos um jogador que vale mais, mas conseguimos contratá-lo por menos, porque lá está, ele tem um histórico de lesões particularmente negativo. E vamos aceitar o risco. Ok, mas esse risco, não é preciso ser especialista, basta ir ao Transfermarkt e está lá o histórico das lesões dos jogadores. Nós vemos, por exemplo, que aquilo que foi feito com o Barcelona, pelo Barcelona, com o Pedri, naquela primeira temporada, Barcelona e Federação Espanhola, foi um crime. O Pedri, que tinha na altura 17 anos, jogou
no mesmo ano, a fase final do Campeonato da Europa de Sub-21, a fase final, no mesmo ano, do Campeonato da Europa de Séniores e a fase final dos Jogos Olímpicos. Ele fez 72 jogos de competição numa época. O Pedri. Ora, isto acabou por ser demasiado para aquilo que era a estrutura morfológica do jogador, que daí para cá, em 3 anos, ainda não conseguiu somar os mesmos... Creio que fez ontem o 72º jogo em 3 anos, que foram tantos como fez naquela primeira época. Portanto, e porquê? Porque tem estado constantemente lesionado. Têm sido mais as semanas em que se lesionou. Porquê? Não foi assegurado o crescimento nas condições em que isso devia ser feito. Eu passei um bocado por isso também. Conforme alguns de vocês sabem, o meu filho joga rugby. O meu filho portanto, joga como ponta ou como 15. Portanto, é um tipo seco. Magro, leve. Não é aquele protótipo do jogador de rugby... pesado e uma montanha de músculos, porque ele é sobretudo rápido, mas houve uma altura em que começava a haver a tal pressão para ir trabalhar ginásio, porque precisava. E há também aquela noção, que enfim, há especialistas que dizem sim, há outros que dizem que não, que há uma idade a partir da qual os miúdos podem trabalhar ginásio para não atrofiarem. Porque se começam a trabalhar mais cedo, atrofiam. O Pedri passou um bocado por isto, acho eu. O Pedri foi demasiado puxado, demasiado cedo, e isto acabou por... E atenção, estamos a falar de um departamento clínico, de um departamento de otimização de performance, que é assim que deve ser chamado, porque é mais do que curar, é otimizar a performance, que não tem nada a ver, com certeza, com os departamentos de otimização de performance do rugby de formação em Portugal, que é o departamento do Barcelona. Ali sabe-se, e da Federação Espanhola de Futebol, ali tem-se a noção exata do que se está a fazer. Depois pode haver a decisão de assumir o risco. E isso é outra coisa. Ok, sabemos que há um risco, mas vamos assumi-lo. E depois pode correr mal. E se correr mal, acaba por ter que ser considerado, não é azar, é normal que corra mal. Às vezes corre bem, também não é sorte. Acabou por correr bem. Havia o risco. E eu acho que no Real Madrid há a perfeita noção do risco que se tem corrido. E pronto, e tem corrido mal mais vezes do que aquelas que têm corrido bem. Mas é assim que se trabalha neste momento no desporto de alto rendimento. Trabalha-se um bocadinho nos limites. E os jogadores aqui, os profissionais, acabam por ser, muitas vezes, não vou dizer carne para canhão, porque eles, sendo profissionais, são devidamente recompensados, mas acabam por saber que têm que se sujeitar a muita coisa para poderem atingir um determinado nível. Bom, já está também a resposta, então, à segunda pergunta de hoje. Antes de vos deixar com o Futebol de Verdade Flash relativo ao Futebol Clube Barcelona, Futebol Clube do Porto de ontem, deixa-me ainda dizer-vos que hoje de manhã houve o último passe. Há sempre, todas as manhãs. E o último passo está disponível para toda a gente que queira lê-lo. Aliás, o link para o texto de hoje fica já aqui. Hoje escrevi sobre João Cancelo e João Félix, sobre a estratégia do Futebol Clube do Porto em Barcelona ontem, sobre aquilo que espera o Sporting Clube Braga e o Benfica hoje, nos jogos da Liga dos Campeões também, e sobre a decisão de Simon Marciniak marcar a grande penalidade que deu ao Paris Saint-Germain o empate contra o Newcastle ontem e o aproveitamento que isso está a ter já por parte de agendas que são tudo menos inocentes relativamente às arbitragens e aos erros de arbitragem no futebol de mais alto nível. O texto está lá no meu Substack, o link já ficou lá atrás. Se quiserem garantir que recebem o último passo, e o último passo é gratuito, ninguém paga para ler, os textos do último passo, o que têm que fazer é fazer a subscrição do meu Substack, nem que seja gratuito, o link já ficou lá atrás também para quem quiser fazê-lo. Se quiserem garantir todas as outras vantagens de ser subscritor premium, pois muito bem, é apenas o upgrade da subscrição gratuita para a subscrição premium, custa-vos menos do que um café e um pastel de nata por semana. Portanto, eu acho que vale a pena e, além do mais, pastel de nata eu gosto muito, é muito bom, mas é capaz de não ser muito bom para a saúde. Não é que se vão lesionar por causa dele, não lesionam, mas convém não abusar.
portanto, menos um pastel de nata por semana, menos um café por semana mais uma subscrição de jornalismo estão a ajudar o meu esforço para manter o meu jornalismo independente dos grandes grupos de média. Muito bem, fica aí já o Futebol de Verdade Flash, relativo ao Barcelona Futebol Clube do Porto, e eu voltarei ou mais logo, com mais duas edições do Futebol de Verdade Flash, do Sporting Clube Braga União Berlim e do Benfica Inter de Milão, para os subscritores premium do meu Substack, ou amanhã, para quem não for subscritor premium e esteja comigo apenas amanhã aqui na edição regular do Futebol de Verdade. Até já. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Futebol Clube Barcelona 2, Futebol Clube do Porto 1. Uma boa primeira parte, a denotar uma excelente preparação estratégica do jogo por parte do Futebol Clube do Porto, não teve a devida correspondência no segundo tempo em que os portugueses deixaram de conseguir impor a sua primeira zona de pressão à saída de bola do Barça e dessa forma deixaram também que os catalães tomassem conta do jogo e o ganhassem, garantindo desde já a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões, quando ainda falta jogar uma jornada. Para o Futebol Clube do Porto, atenção, nada está perdido. Na finalíssima que lhe resta, a recepção ao Shakhtar Donetsk, a equipa de Sérgio Conceição precisa apenas de empatar para seguir na prova. E, aliás, esse seria o resultado de que necessitaria na mesma se tivesse saído do Olímpico de Montjuic hoje com um empate, por exemplo. A questão é que, mais até do que no Dragão, o Futebol Clube do Porto pareceu poder ganhar a um Barcelona que durante os primeiros 45 minutos se viu privado da sua arma principal, a qualidade da saída desde trás, por uma zona de pressão comandada por Varela, que explicarei melhor quando fizer aqui a fotografia tática da partida. Cortando a ligação do jogo catalão aos médios, pelo corredor central, o Futebol Clube do Porto conseguia levar a partida para a zona de maior desconforto para os comandados de Xavi Hernández, a dos duelos. E foi assim que equilibrou as operações no primeiro tempo. Rafinha já ensaiar à meia distância num par de ocasiões, sempre sem perigo, quando o Taremi surgiu no final de um cruzamento de PP, vendo a finalização frustrada por Ronald Araújo. Aos 26 minutos, o iraniano fez mesmo o golo, anulado por fora de jogo, no momento do subtil toque de Evanilson, a deixá-lo na cara do guarda-redes. Só que, se esse não valeu, 4 minutos depois, o Futebol Clube do Porto marcou mesmo, num lance em que ficou bem à vista a fraca condição duelística dos jogadores blaugrana, pois a bola só entrou à terceira. Não marcou Galeno, bloqueado por um defesa, não marcou Taremi, cujo tiro foi detido pelo guarda-redes, fez o PP, igualmente mais rápido a chegar à sobra do que todos os adversários que por ali andavam. Só que a vantagem portista durou apenas 2 minutos. Pedri abriu o campo com um passo a rasgar da direita para a esquerda e deu a Cancelo o espaço suficiente para encarar João Mário em 1 para 1, com a compensação de Pep bem longe. O lateral do Barça saiu para dentro e deu na bola de pé direito, em arco, longe do alcance de Diogo Costa. O empate ao intervalo aceitava-se, pois, apesar da ligeira superioridade portista em remates, 11-10, e em ações na área, 19-16, era o Barça quem tinha mais golos esperados por essa altura, 1,0 contra 0,9. No segundo tempo, porém, Xavi corrigiu a saída de bola. Iludiu bem a zona de pressão liderada por Varela, e Conceição demorou a reagir. Só mexeu na dinâmica da equipa a 10 minutos do fim, com a entrada do filho Francisco e a passagem a 4-3-3. Félix meteu uma bola na barra logo a abrir, atirou para fora uma assistência de Cancelo no minuto seguinte, mas fez mesmo o golo aos 57 minutos, mais uma vez a passe do lateral compatriota. A vantagem justificou-se em todos os parâmetros. Na segunda parte, o Barça rematou mais, 11-2, teve mais ações na área, 22-11, e consolidou a vantagem no início de golos esperados, 1,8 a 1,2 no total. Ao Futebol Clube do Porto resta agora a última partida para se apurar. Ora, vamos lá então fazer a fotografia tática desta partida para vos dizer que Xavi Hernández, o treinador do Barcelona, fez 5 alterações ao 11 que no último fim de semana tinha empatado com o Raio Vallecano em jogo da Liga Espanhola. Manteve apenas então 6 homens no seu 11, foram eles o guarda-redes Penha, que voltou a jogar na posição que é normalmente de Ter Stegen, mas Ter Stegen está lesionado. Manteve o defesa central Íñigo Martínez, manteve João Cancelo, embora o tenha feito derivar de lateral direito para lateral esquerdo, manteve 2 médios, Frenkie de Jong e Pedri, e manteve o ponta de lança Lewandowski. De resto, então, 5 alterações. As trocas de Baldé por Ronald Araújo, que regressou ao 11 para ocupar a posição do lateral direito, o que levou
à derivação de Cancelo para a esquerda, trocou ainda Christensen por Koundé como central, trocou o médio Oriol Romeu por Gundogan e, na frente, trocou Lamine Yamal, o jovem extremo, por Rafinha e trocou ainda Ferran Torres pelo português João Félix. Isto levou à organização do Barcelona no seu habitual 4-3-3, com Penha na baliza, depois Araujo como lateral direito, Cancelo como lateral esquerdo, os centrais eram Íñigo Martínez e Koundé. Frenkie de Jong era o médio que mais baixava em momento de organização ofensiva, era ele que funcionava como 6, tentava presidir à saída de bola da equipa do Barça, com Pedri mais na meia-direita e Gundogan mais na meia-esquerda, embora depois, defensivamente, Pedri avançasse para próximo de Lewandowski e Gundogan fechasse o corredor central ao lado de Frenkie de Jong, como dupla de médios, com Rafinha a fechar o corredor direito e João Félix a fechar o corredor esquerdo. Lewandowski era, já se percebe, o ponta de lança. Quanto ao Futebol Clube do Porto, bom, muitas alterações relativamente ao 11 que Sérgio Conceição tinha feito alinhar contra o Montalegre na Taça de Portugal. Mas isso não deve ser sequer o 11 a ter em conta. Em relação a esse 11, Sérgio Conceição manteve apenas 4 homens. João Mário, Fábio Cardoso, Evanilson e Galeno. Mas olhemos em contrapartida para o 11 que tinha jogado em Guimarães na última jornada do campeonato. E aí já foram menos as alterações. Saiu David Carmo, que estava lesionado, para entrar Fábio Cardoso, que estava castigado, perdão, David Carmo, para entrar Fábio Cardoso, saiu Francisco Conceição para promover o regresso de Taremi e saiu André Franco para promover também aqui o regresso de Galeno. Tivemos então um Futebol Clube do Porto organizado naquele seu híbrido de 4-4-2 com 4-3-3, porque PP, partindo de médio à direita, parecia muitas vezes à procura do corredor central e até a tentar juntar-se aos pontas de lança e a Galeno, que estava do outro lado. Mas era Diogo Costa na baliza, João Mário como lateral direito, Zaidu de volta à posição de lateral esquerdo, dois centrais, com Pep à direita de Fábio Cardoso. Foi Fábio Cardoso o central pela esquerda. Depois, a dupla de médios formada por Alan Varela e Stefano Eustáquio, com PP a partir da direita do meio-campo, Galeno a partir da esquerda e Taremi próximo de Evanilson na frente. Mas a chave para a primeira parte equilibrada e até por vezes com alguma supremacia do Futebol Clube do Porto esteve na estratégia definida por Sérgio Conceição para a primeira zona de pressão. Porquê? Porque Alan Varela subia em pressão, acompanhava o momento em que Frenkie de Jong baixava e ia juntar-se aos dois pontas de lança, Taremi e Evanilson. O Porto começava a defender numa espécie de 4-3-1-2. Porquê? Porque Evanilson abria ligeiramente, Taremi abria ligeiramente, era Alan Varela quem subia para pressionar, eram 3 homens a formar esta primeira zona de pressão do Futebol Clube do Porto, com PP depois a fechar o corredor direito, Galeno a fechar o corredor esquerdo e Eustáquio como centrocampista. Isto levou a que o Barça, durante a primeira parte, tivesse sempre muitas dificuldades e a que tivesse que bater muitas vezes longo, levando o jogo para a tal dimensão mais duelística que não lhe convinha nada e que favorecia muito os interesses do Futebol Clube do Porto. O que é que aconteceu? Na segunda parte, provavelmente alertados pelo seu treinador, os jogadores do Barça começaram a fazer a coisa de maneira ligeiramente diferente. Atraíam o Porto para um dos lados e saíam pelo outro, geralmente passando com a bola por cima, em passos laterais, por cima desta primeira zona de pressão do Futebol Clube do Porto e começaram a ter, então, mais qualidade e a garantir um caudal de jogo para o meio-campo do Futebol Clube do Porto que não tinham tido durante a primeira parte. E foi aí que o Porto demorou algum tempo a mexer e demorou algum tempo a mudar as suas dinâmicas. Mas olhemos então para as alterações que foram sendo feitas pelas duas equipas e, sobretudo, pelo Futebol Clube do Porto, que mexeu pela primeira vez ao minuto 67, quando trocou João Mário por Jorge Sánchez. Não foi uma alteração tática, a equipa manteve-se igual, com Jorge Sánchez a jogar como lateral direito, onde estava João Mário, e só ao minuto 81 é que Sérgio Conceição mexeu nas dinâmicas da equipa, trocando Stefano Eustáquio por Nico Gonzalez, e aqui médio por médio, e trocando Evanilson por Francisco Conceição, aproximando o Futebol Clube do Porto mais de um 4-3-3, que nessa altura atacava com Conceição pela direita, Galeno pela esquerda, Taremi pelo meio e depois com 3 médios, Alan Varela, Nico Gonzalez e PP. Ora, voltou a mexer o Porto só em cima do minuto 90,
com as saídas de Galeno e de Fábio Cardoso, um defesa central, para as entradas de 2 atacantes, o Tony Martínez e o Dani Namazo. Aí foi mesmo o Porto a dar tudo, mas já só faltavam os 6 minutos de compensação. Não havia muito tempo para fazer fosse o que fosse em termos de alterações no resultado. Quanto ao Barça, não mexeu em termos de organização. João Félix saiu ao minuto 75 para a entrada de Ferran Torres, que foi colocar-se também na esquerda do ataque. Mais à frente, Cancelo também se deu o seu lugar. Baldé também sem alterações táticas. Rafinha também saiu para a entrada de Lamine Yamal, mas foi um Barça sempre igual a si próprio. A única alteração que fez, e foi decisiva, foi mesmo a forma de sair a jogar, que na primeira parte não funcionou e na segunda acabou por levar o jogo para o meio-campo do Flóculo do Porto. Houve algumas exibições muito razoáveis no Flóculo do Porto. O homem em destaque ao final da primeira parte era Alan Varela, pela forma como estava a impor o seu comportamento em momento defensivo e a chegar com frequência ao meio-campo adversário, mas não estiveram mal durante esse período, nem o PP, nem o Galeno, quase sempre também pela forma como conseguiam recuperar bola ainda dentro do meio-campo adversário. Na segunda parte, porém, o Flóculo do Porto baixou bastante de rendimento e foi aí que apareceram alguns elementos do Barcelona a um nível superlativo. E, acima de todos, João Cancelo. Que grande exibição a do lateral português, hoje empenhado a partir do lado esquerdo da zona defensiva, a ligar com João Félix, a assistir. Ele marcou um golaço em jogada individual, em que passou João Mário e meteu a bola ao poste mais distante, assistiu João Félix para o outro golo e acabou por ser claramente o elemento mais desta partida, o jogador mais em destaque numa equipa do Barça, onde Pedri a espaços mostrou também alguma capacidade, onde João Félix fez um jogo ainda assim bastante competente, mas onde houve também vários elementos em sub-rendimento. Lewandowski foi uma sombra de si próprio, Gundogan também apareceu pouco, e, portanto, não me parece que fosse uma equipa do Barcelona absolutamente inacessível para o Flóculo do Porto. Mas acabou o Flóculo do Porto por esbarrar numa exibição absolutamente fantástica de João Cancelo, que foi o herói desta partida. Foi boa a arbitragem do italiano Daniele Orsato, sem influência no resultado. Porquê? Porque nos 3 lances fundamentais acabou por decidir bem e até sem precisar do auxílio do VAR. O primeiro foi a anulação do golo a Taremi, ao minuto 26. Se a bola tivesse entrado diretamente do cruzamento em Taremi, Taremi estaria em posição regular, mas há um ligeiro toque de Evanilson que acaba por fazer com que seja medido o posicionamento mais uma vez, e nesse momento Taremi já está à frente do penúltimo defensor da equipa do Barcelona, portanto, em posição de fora de jogo. Depois, boa também a avaliação da posição de PP no lance de golo do Flóculo do Porto, que foi validado. Estava em posição legal no momento em que parte para a recarga, para a segunda recarga, para o lance que mete a bola, para o momento que mete a bola no fundo da baliza de Iñaki Peña, e voltou a estar bem já na segunda parte, quando o guarda-redes do Barça, numa saída de bola, soca a bola e soca também a cabeça de um jogador do Flóculo do Porto, Fábio Cardoso, no caso, mas foi na extensão natural do movimento, portanto, acabou por ser julgada como casual a colisão entre os dois. Houve apenas um lance em que me parece que ficou por marcar uma falta que podia ser perigosa a favor do Flóculo do Porto, por carga em Evanilson, já perto da área do Barcelona, mas de resto esteve quase sempre bem Daniel Orsato. Esteve bem também, por exemplo, na mostragem dos cartões amarelos, e aqui equilibrado entre uma e a outra equipa. Portanto, feitas as contas, boa arbitragem a do italiano Daniele Orsato. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.